O Mundo Depois de Nós é o novo suspense original da Netflix, que é daqueles filmes que definitivamente não vai agradar todo mundo, mas que tem em sua essência muita coisa interessante. Primeiro que ele faz uma abordagem minimalista, diferenciada aí de um apocalipse. Ou melhor, a gente fica se perguntando durante, toda a projeção ali, o que está acontecendo? Que apocalipse é esse? Quem está responsável por isso? Será que a gente precisa de todas as respostas? O que aqueles personagens têm a nos dizer? E afinal de contas, que diabo de filme é esse? I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre O Mundo Depois de Nós, filme de suspense original da Netflix, baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Ruman Alan. Já a adaptação, a direção, o roteiro fica a cargo do Sam Esmail, diretor que trabalhou ali em vários episódios da série Mr. Robot. Na trama temos um casal com um filho e uma filha e eles decidem passar ali uns dias de férias em uma casa isolada, ali uma casona, diga-se de passagem, um pouco mais afastado ali da cidade, e assim eles fazem. Chegam na casa, coisa maravilhosa, tudo tranquilo. Porém, a gente vai vendo ali a conta-gotas que a tecnologia tá falhando ali, Tipo, a menininha lá, a filha do casal, quer assistir Friends, tá no último episódio de Friends e ela não consegue assistir de jeito nenhum, porque a internet tá pifando ali. Então, a gente vai vendo ali que a televisão não tá prestando, o celular tá sem sinal, e cada vez mais esses recursos tecnológicos vão ficando limitados ali para aquela família. A coisa dá uma mudada quando um pai e uma filha tocam ali a campainha da casa dessa galera, a casa que eles estão passando férias ali, falando que eles são os donos da casa e que as coisas estão meio caóticas, pro lado de lá, pro lado da cidade e tal. Basicamente, então, pai e filha estão pedindo abrigo na própria casa deles, porque o negócio tá complicado lá, mas pra galera que tá ocupando a casa deles no aluguel de férias. Enfim, a partir disso se cria um suspense ainda maior, porque não só temos a questão tecnológica que vai acabando, esse pessoal chegando ali falando que as coisas estão complicadas pro lado de lá, como a confiança desses personagens. A personagem, por exemplo, da Julia Roberts, não gosta muito ali daquela situação. Como assim? Vamos deixar esses dois estranhos dentro da nossa casa de madrugada, e o personagem, o marido dela, feito pelo Ethan Hawke, é mais tranquilão, fala, não, deixa eles dormirem aqui e tal. E o personagem que chegou com a filha dele, feito pelo Mahershala Ali, tentando convencer, fala, ô galera, quebra essa e tal. E aí, essa dinâmica, pelo menos pra mim, foi muito interessante, essa desconfiança, quem são aquelas pessoas, será que eles estão falando a verdade? E o filme ele vai criando várias dessas perguntas, sabe? É quase como se você estivesse vendo um episódio de Lost, onde coisas vão acontecendo e você vai falando, tá, mas o que é isso? Por que tá acontecendo? Como que tá acontecendo? You want to stay here, but we're staying here. We need to get them out of here. Porém, o que esse filme aqui, O Mundo Depois de Nós, faz é de uma maneira mais branda, mais minimalista. Geralmente, a gente se depara aí, 90% dos casos com filmes com temática apocalíptica, fim do mundo, ou as coisas entrando em caos, em colapso. Tudo é muito agitado, movimentado, acontece coisa o tempo todo. Aqui, não. Aqui é tudo muito pontualmente. O filme ele dá respiro suficiente para os personagens se conhecerem, duvidarem um do outro, ou quem sabe criar laços, ou será que terão situações em que eles precisarão se unir, ou quem sabe vão se trair. E é por aí que o filme vai, e é aquilo, se a pessoa que está assistindo tiver um pouco mais de paciência e se atentar ali às conversas, aos sinais, nada é explícito, eu diria, nada é tipo assim, as pessoas fazem muito, vou explicar o significado e o final desse filme. Quem te der uma resposta concreta, não é quem tá fazendo é isso que vai acontecer exatamente. Não existe resposta exata, mastigada, Algumas coisas ficam
na dualidade mesmo. E isso faz, de certa maneira, parte da essência do filme, do charme do filme, do que torna ele muitas vezes intrigante também. E você sabe o que é intrigante também? É o fato de eu ter escrito o meu primeiro livro, sim, O Supremo Mafaroto. Tenho falado sobre ele mais nas redes sociais, mas se você gosta de ficção científica, fantasia, pitadinhas de terror, né, essa coisa caótica com batalhas, uma história que se passa em outro planeta, e qual que é o conceito de Mafaroto, eu expliquei em um vídeo falando aqui sobre essa obra. E cara, sinceramente, tá? A edição tá belíssima. Aqui também a parte de trás do livro tem ilustrações, né, dando o contexto aqui de algumas partes primordiais da narrativa. Então, se você gosta desse tipo de história, se você tá curioso, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais de O Supremo Mafaroto. Eu te garanto que é um épico de pouco mais de 300 páginas que vai te acompanhar muito bem aí nesse finalzinho de ano, começo de 2024. Se você quiser desbravar isso aí, leia lá, depois você me conta o que você achou. Lembrando que o link tá aqui na descrição. The Wi-Fi isn't working. Get a pad. Eu acho que um dos maiores méritos de Um Mundo Depois de Nós é a direção do Sam Esmail, tá? A direção dele consegue criar de uma maneira muito imersiva o mundo ficando de cabeça para baixo, entre aspas, sem literalmente mostrar isso. Aquele caos que tá rolando ao redor, ou às vezes, né, aqueles personagens não necessariamente estão vendo aquilo, mas ele é traduzido na maneira como o diretor concebe determinadas cenas, né? Por exemplo, uma parte essencial do filme é a casa onde o pessoal tá. Reparem na maneira como ele filma essa casa. Muito por cima, né, passeando ali, os personagens deixando o negócio meio que brincando ali com a câmera, movimentando a câmera quase que de forma estonteante, né, as transições também que o diretor faz ali, ele várias vezes no decorrer do filme, né, ele tá ali dentro da casa, acompanhando um personagem, aí ele vai vindo com a câmera e passa por um vidro de uma janela, né, então existe essa identidade na direção e ela não está ali meramente para ser um negócio estiloso e tal. É muitas vezes estiloso, mas ajuda a contar aquela história. Ajuda até a estabelecer a tensão mesmo que com pouco em tela, né? Às vezes você tem um personagem preocupado ali andando pela casa e a maneira como ele mostra isso pra gente, a maneira como ele enquadra isso pra gente, ajuda a entender melhor o sentimento daqueles personagens. E o filme ele vai pincelando essas coisas, ele vai colocando ali essa tensão, esses fatores intrigantes da narrativa, como eu disse antes, né? A conta-gota é uma coisa mais lenta para dar espaço ali para os diálogos dos personagens se entenderem ou tentar entender aquela situação e dar espaço para a gente, público, refletir, raciocinar, né? Que diabo é isso que tá rolando? I'm so sorry to bother you, but this is our house. This is your house. E eu acho o seguinte, existem momentos mais de vácuo, vazio, contemplativos e tal, que se alongam um pouco mais. E o elenco é uma parte essencial para não tornar isso monótono, para não tornar isso chato. Porque a maioria dos diálogos, né, alguns dos diálogos entre o personagem do Ethan Hawke com a Julia Roberts, né, ali, eles passam muito bem essa coisa de casal que já tá junto ali há, sei lá, 20 anos, né? Então o filme também ele não traz esse tom sério o tempo todo, esse tom de alarde excessivo. Tem cenas ali que até flertam com uma comédia, que até flertam com um certo humor, seja por uma reação de um personagem, ou a forma como ele diz alguma coisa, ou então até a própria Julia Roberts tem umas duas cenas aqui que ela faz uma coisa meio inesperada ali, que eu particularmente não lembro da Julia Roberts fazer esse tipo de papel. E foi interessante essa nova perspectiva, essa quebra. E aí tem essa questão da divisão, né, do porquê que eu acredito que... Eu sempre gosto de trazer essas perspectivas aqui,
porque é claramente um filme que ele não mastiga, ele vai jogando ali algumas possibilidades, ele vai trazendo alguns elementos interpretativos. O final, com certeza, é um final que vai deixar muita gente pé da vida, só que a gente não pode de maneira alguma esquecer todo o desenvolvimento que o filme tem até ali. O que foi dito, o que foi mostrado, o que a gente como público esquece, negócio de ir atrás de youtuber para pegar todas as informações, os símbolos. Não, o que você viu? O que você percebeu? O que aqueles personagens disseram que você pode montar na sua cabeça 1, 2 ou 3 interpretações? Então o cinema, a arte tá aí para propor esse desafio também. Nada precisa ser preto no branco, né? Precisa ser exatamente bonitinho e tal. Porque se perde muito do conflito que é a arte, né? Do desafio. Fica tudo muito linear demais. Whatever it is, it's happening to all of us. Eu concordo, sim, que, por exemplo, o final, ele é abrupto, né? Ele é pum, pá. Só que é nessa hora que, ao invés de a gente reclamar excessivamente, falar isso aqui é uma merda, não presta, não sei o quê, é tentar lembrar de todo o filme. Cara, foram mais de 2 horas que a gente viu. Tem muita coisa ali. Muita coisa que não era explícita? Sim, mas vamos aproveitar, não vamos considerar a obra apenas pelo seu final, pelos seus últimos segundos, que apesar de repentinos, eles também têm o seu significado, né? Aquele final ali, ele diz muita coisa que eu vou comentar daqui a pouco. E eu acho que, acima de qualquer coisa que a gente pode interpretar ou tentar interpretar nesse filme aqui, é como o ser humano, ele consegue, ele pode acabar consigo mesmo de dentro para fora, né? Como nós somos armas contra nós mesmos o tempo todo, seja em aspectos físicos, mas eu diria até principalmente aqui, ó, na cabecinha também. Então é isso, meus amigos, O Mundo Depois de Nós é um bom filme, muito bem realizado, que deixa aí várias lacunas para serem refletidas, além de trazer uma abordagem de destruição, de completo caos, de uma maneira um pouco mais intimista. Eu dou então uma nota 7.5 pro Mundo Depois de Nós. Um filme que, mais uma vez, não vai te entregar tudo, muito pelo contrário, mas se você se envolver naquilo e se permitir sentir o filme como um todo, seus personagens, as suas falas e até o que não foi mostrado, mas o que tá por ali, permeando, né, aos arredores, pode ser uma experiência bem interessante para você. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Bem, então vamos lá? Um cyberataque, um apagão, hackers, o que tá acontecendo? São extraterrestres, terroristas? Quem é que tá fazendo isso? Como é que tá acontecendo? E isso é muito interessante, principalmente ali, vamos botar na primeira hora do filme, né? Porque é uma coisa muito minuciosa que vai rolando, o pessoal ali na casa, parece até que só acabou a energia, né? A internet deu um pau, só que quando chega o pai e a filha, né, que falam lá que são donos da casa e tal, é que eles começam aos poucos a entender que as coisas realmente são preocupantes. Bem, depois de concordado que o GH e a filha dele iam ficar lá na casa, né, no dia seguinte eles meio que se separam para tentar achar respostas. Por exemplo, o Clay, o marido, ele pega o carro, sai para dar um rolê, até encontra uma moça que só falava espanhol, né, meio que recusa a ajuda da mulher. E depois, esse maluco, ele dá de cara ali com um drone enorme, lançando um monte de papel. Papel vermelho, 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 e vai caindo uma chuva daquele papel e ele saindo correndo com um carro, não sabia o que era. Será que era algo capaz de explodir o carro dele? O GH vai até a praia, né, o personagem Mahershala Ali, né, e se depara, eu acho bom que ele vê um relógio, né, e ele vê que tá num cadáver, mas na verdade a praia toda já tá destruída, já tem um monte de coisa jogada, caiu, não sei se avião, né, e ele demorou, ele notou o relógio, o resto ele demorou, mas tudo bem. E aí lembrando, né, como o lance da tecnologia, a comunicação dos navios, de avião, né, pifou, tem uma cena até que a família tá lá na praia e um cargueiro invade a praia, né? Uma cena, inclusive, muito boa.
E nessa hora que o cara lá, o GH, tá na praia, simplesmente o maluco precisa correr desesperadamente, tal qual Tom Cruise em Missão Impossível, porque tá caindo um avião, né? E faz uma destruição ali, mas ele consegue sobreviver. Lembrando também que um barulho ensurdecedor passa a surgir, né? Inclusive o filme ele é dividido em alguns capítulos, né? Tem um capítulo lá que é mais focado nesses momentos desses barulhos e o que seria o diabo desse barulho. E aí é um tipo de coisa que o filme, como ele deixa essa dualidade, quando eu falo dualidade, é entre algo como pode ser de natureza humana, sei lá, o que tá rolando, ou, quem sabe, alienígena, não sei. Something is happening and I don't trust them. E aí, meu amigo, eles já ficam sabendo que os satélites caíram, já não funcionam mais, ou seja, a tecnologia já foi pro escambau, né? O Clay, o marido da Amanda, personagem da Julia Roberts, chega com um daqueles papéis vermelhos que estavam caindo ali do drone, com uma cobra, umas escrituras supostamente iranianas, né, dizendo assim, morte à América. E eles falam, opa, peraí, será que é os caras atacando aí os Estados Unidos? Bem, depois disso, Clay, né, a família ali, os meninos, eles pegam o carro e vazam, né, deixam o GH e a filha dele, inclusive a filha dele, meu Deus, né, chata para, enfim, né, eles vazam. Essa cena é muito boa, que é uma cena que eles estão ali no carro e tal, e aí eles vão pegar a estrada e tá cheio, uma amontoada ali de Tesla, eu acho que é Tesla, né? Os carros elétricos e tal, tudo carro branco assim parado, impedindo com que eles continuem aquele trajeto. Só que tem um detalhe, como tem lá o lance de ataque cibernético, né? Os carros, eles estão sendo programados, né? Ou foram hackeados e estão vindo em direção àquela estrada, né? Empilhando um em cima do outro. Então, é mais uma boa cena do filme também, que a personagem da Julia Roberts, que é a Amanda, tem que dirigir contra esses carros. Eles vão vindo e ela vai lá no nível Velozes e Furiosos, GTAs, porque os carros estão vindo a todo vapor, né? Pra o quê? Bloquear aquelas estradas, não deixar a galera passar mesmo. Get in the car right now! Bem, o que acontece? A família precisa voltar para casa do GH lá, né? Voltam com o rabinho entre as pernas. Tem também algumas cenas ali que mostram os animais, né? Vindo, aquela coisa, né? Quando tá colapsando a sociedade, as cidades, os animais começam a migrar, a tomar conta. Aí tem os cervos, né? Que ficam cercando a casa, a menininha lá, a filha da Amanda, sempre enxerga esses cervos. E aí quando é um adulto, geralmente os cervos saem, né? A nossa queridíssima fã número 1 de Friends. O personagem do GH, do Mahershala Ali, ele fala em alguns momentos, fala até pra Amanda, né, que ele trabalhava num lance financeiro e tinha uns clientes lá da defesa dos Estados Unidos, não sei o quê, a galera poderosa, né? Que a galera meio que flertava, brincava com esse lance de teoria da conspiração, de grupos que dominavam o planeta. E aí ele disse que esse cliente dele ligou para ele, pegou uma grana pesada, meio que para vazar, ou seja, já sabendo que algo de muito sério iria acontecer. Então assim, mais uma vez, só abrindo um parênteses, tá? O filme não deixa explícito o que acontece, mas essas falas do GH, por exemplo, ele fala umas 2, 3 vezes coisas desse tipo, deixa entender que o ser humano tá por trás daquilo mesmo, daquele ataque, daquele caos, e mais pro fim do filme fica um pouco mais claro isso também. Inclusive tem uma cena muito boa do GH com a Amanda, né, da Julia Roberts, que ela começa a dançar toda destrambelhada depois de tomar uns vinhos ali, que é um tipo de cena que eu particularmente não lembro da Julia Roberts fazendo, que ela é sempre aquela mocinha, aquela coisa mais contida, né, mais chiquérrima, ou coisa assim. É bom ver os atores saindo um pouco do padrão que estabeleceram eles ali nos filmes. What is the truth? Bem, o filho mais velho do casal começa ali, os dentes dele a cair, ele meio que adoecer, né? Um carrapato teve uma hora que pegou ele, então será que é o carrapato mesmo? Será que é aquele barulho? Tá rolando aí uma onda que vai adoecer a galera? Tudo isso pode acontecer. Nesse meio tempo, a filha, né, a menininha do Friends some,
né? O Clay vai com o filho dele, com o GH, na casa do Danny, que é o personagem feito pelo Kevin Bacon, que é aquele personagem típico que está preparado para o fim do mundo, né? Ele já comprou todas as coisas, tem remédio, coisa e tal, e eles vão lá implorar para esse cara, né, antibiótico para ajudar o moleque, só que o cara é carrancudo, né? Ele quer expulsar eles dali, não quer ajudar de jeito nenhum. Inclusive, esse personagem mesmo do Danny fala, né? Os dentes dele devem estar caindo por causa desse barulho aí que tá rolando, dessas ondas. Uma outra cena mais imprevisível também, e mais uma vez que, né, tem aí a Julia Roberts, que ela e a menina estão procurando a filha da Amanda, e um monte de cervo cerca a menina, né? A filha do GH, melhor dizendo. E aí a Amanda / Julia Roberts, pra expulsar os bichos, começa a gritar desesperadamente, tal qual uma surtada, e dá certo, porque os bichos vão embora assustar, né? Fala, essa maluca, eu não vou ficar aqui não. No fim das contas, depois de uma certa tensão ali entre Danny, Clay e GH, o tal do Danny dá ali o remédio pro moleque que toma, eles dão dinheiro pro cara. Inclusive esse cara também, o Danny, ele fala que outros panfletos foram jogados em outros lugares, tipo, um panfleto azul da Coreia do Norte foi jogado em tal estado. Então, afinal de contas, quem estava responsável por isso? Porque aqui jogou do Irã, não sei aonde, jogou da Coreia. E é nessa hora que o personagem do GH fala pro personagem do Clay, né? Como ele trabalha ali com o pessoal da defesa e tal, ele sabe de algumas coisas e tem uma tática de ataque de países contra outros países, né? Que são 3 passos. O primeiro é causar o isolamento daquele país, daquele território, cortar comunicações, tecnologia, para que ele fique, né, enclausurado ali, isolado. O segundo é a confusão, né? Causar ali a confusão neles, ou seja, joga panfleto de não sei o que, faz parecer que é tal coisa, deixa as pessoas neuróticas, né? Paranoicas. E o terceiro passo é, depois de causar, né, essa questão até psicológica nas pessoas que estão naquela região, é a guerra entre eles, é a guerra civil, ou seja, acabar com aquele país, aquele lugar de dentro para fora. Haven't you been picking up on what's going on out there? Bem, lembrando, eles estão num lugar mais isolado, na floresta, né? A personagem da Amanda e a filha do GH enxergam de longe, né? A bomba explodindo lá na cidade, tiros rolando, ou seja, a tal da guerra civil já estava acontecendo. E no meio desse caos, a filha novinha ali, a nossa querida Friends, vou chamar ela de Friends, né? Ela descobre um bunker de um dos vizinhos ali do GH, que o personagem do Danny até tinha mencionado, né? E descobre um baita bunker. Eu fico pensando, cadê esse povo, né? Cadê o povo? Não tá escondido o bunker? Mas aí pode ter acontecido várias coisas. A galera tava viajando, ou tava na cidade e ficou preso, não conseguiu voltar pra essa casa, porque a galera era rica, né? Aquele tipo de pessoal que o próprio GH, né? Tinha casa lá na cidade, tinha uma casa de campo, né? E o bunker ficava nessa casa, ou seja, né, inteligentíssimos, né? Tipo, ou talvez eles tinham um outro bunker lá na outra casa. Enfim, isso aí fica no campo das ideias. Mas ela acha esse bunker cheio de comida, cheio de coisa e tal, mas o mais importante, uma coleção de DVD ali, de várias coisas. E tinha DVD do quê? Sim, de Friends, da 10ª temporada ali, justamente o episódio que ela queria assistir. Ela pega o DVD tranquilinha, nem parecia que o mundo estava acabando, coloca ali o DVD e vai assistir o episódio. A cena final é justamente ela ali, admirada, aliviada, olhando para a televisão e a música de introdução de Friends rolando. Fim de Um Mundo Depois de Nós, né? E aí esse final abrupto ali, meu Deus, mas por quê? Como assim? Esqueceram de filmar o final? Não, meus amigos, esse é o final mesmo, né? Obviamente, eles iam para aquele bunker, né? Ali naquele ponto, os personagens já tinham entendido que era aquilo mesmo, que tinha colapsado, né, os Estados Unidos, que eles iam precisar ficar num lugar seguro, né? E a própria menininha, aquela coisa, né? Cara, eu só queria ver o meu Friends, eu só queria, né, ter aquilo ali, e aquilo seria a nova realidade deles. Por meses, por anos,
Vai saber. Então, assim, se foi um ataque em conjunto de vários países contra os Estados Unidos, pode ser de um único país, pode ser alienígena fazendo parecer essas coisas, pode ser também, pode tudo, porque, né, tá em aberto. Mas é um filme interessante, tá? Eu gostei dessa proposta, mas, mais uma vez, né, usando a palavra minimalista, mas e você? O que você achou desse filme? Lucas, achei maçante, não entregou nada, não sei o que, eu queria mais respostas, é injusto isso. Deixa aqui nos comentários, numa boa, respira fundo. Tamo aqui para curtir filme mesmo, para agregar um ao outro. E se você também gostou, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E lembrando, O Supremo Mafaroto, meu primeiro livro de ficção científica e fantasia, tá aqui no primeiro link na descrição. Clica aí, conheça um pouco mais sobre essa obra, quem sabe você não se interesse. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.